Aqui é Maria Amélia de Alvarenga Drummond em um novo vídeo. E hoje o vídeo vai ser a respeito da dúvida de uma paciente que me mandou uma mensagem e hoje eu vou colocar as dúvidas dela aqui nesse vídeo. Porque a dúvida de um, com certeza, pode ser a dúvida de várias pessoas. Todo mundo que me mandar sugestões, tem várias pessoas mandando temas para eu abordar nos vídeos, pode ter certeza que eu vou estar tentando abordar eles aqui. Pode ser que não seja tão rápido, né? Porque às vezes a gente tem outros projetos, outros trabalhos, e isso impossibilita a gente estar fazendo tudo muito rápido, né? À medida que a pessoa pede. Mas com certeza eu vou estar esforçando para estar respondendo as dúvidas aqui, seja em vídeos ou até mesmo em textos no Facebook ou no meu Instagram, tá certo? Então, eu vou ler a dúvida da Gisele Lourenço hoje, uma paciente muito querida, e a dúvida dela pode ser a sua dúvida. Então, fique ligado. Ei, Maria Amélia, você podia fazer um post falando das dificuldades das pessoas se alimentarem por causa dos preços. E que tal abordar uma possível política pública voltada para a alimentação correta e incentivo do governo para implementar regras para nos mostrarem o perigo dos alimentos? Sei que é uma utopia, mas a população está ficando obesa. Com isto, aumentam as doenças como diabetes e hipertensão. Falar das trocas inteligentes e mostrar o benefício em se gastar um pouco mais com o que é certo. Estou amando seus vídeos e parabéns. Então, essa aqui foi a mensagem da Gisele. Então, eu vou tentar responder ela para vocês, né? Porque a dúvida dela pode ser a sua dúvida também. Então, a primeira dúvida é em relação a como se alimentar bem, gastando pouco. Então, eu também trabalho no SUS e lá eu vejo uma realidade muito de escassez financeira, né? A maioria das pessoas, ou grande parte delas, queixa essa dificuldade mesmo de estar fazendo a dieta, né? Com menos dinheiro, com menos recursos. Se a gente for em países lá fora, né, a gente vai ver que os produtos eles chegam embaladinhos, né? Tudo muito pouco, tudo muito escasso. No Brasil, não, a gente vê muita feira livre, a gente vê muito volume, né? É difícil você encontrar isso fora, né? Essa diversidade de alimentos que o Brasil oferece. Então, a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Então, uma primeira dica é usar a safra, né? Os alimentos que estão na safra, geralmente eles estão bem mais baratos. Então, uma dica que eu dou, por exemplo, para um diabético que tem dificuldade financeira é de ir lá no sacolão, ver tudo que está no preço do sacolão, que dá por cima da terra. Ah, o chuchu está no sacolão? É R$ 1,20 o quilo, R$ 1,60 o quilo. Ah, o tomate está lá caríssimo, então eu não vou comprar tomate. A abobrinha geralmente está mais barato, o repolho. Já teve época que eu vi oferta no rádio, o repolho a 39 centavos o quilo. Então, às vezes, a gente perde essas oportunidades. E, por exemplo, no caso de um diabético, no caso de uma pessoa que quer perder peso mais rápido, preferir alimentos pobres em carboidratos seria o ideal. Então, se eu ouvi lá na rádio que o repolho está 39 centavos o quilo, às vezes eu pego o meu dinheiro e vou comprar macarrão. Então, às vezes, o único real que eu tenho, eu jogo na batata. Eu jogo no macarrão, eu jogo na tapioca, que está na moda, mas que é carboidrato. Então, na verdade, eu preciso olhar o que eu tenho. Ah, eu tenho R$ 10. O que é melhor para mim? São os alimentos que dão por cima da terra, porque eles têm menos carboidrato. Isso vai influenciar menos no meu diabetes, menos no meu triglicerídeo. Isso tem que fazer parte do meu volume no meu prato. Então, naquele momento, em vez de eu ir lá e gastar os R$ 10 que eu tenho com batata, com inhame, com arroz, com macarrão, eu posso até comprar meu arroz, mas eu vou comprar menos arroz e vou jogar no repolho, eu vou jogar na abobrinha, eu vou jogar meu dinheiro no chuchu, né? Então, às vezes, eu não vou jogar no tomate, por quê? Porque o tomate está lá R$ 3, R$ 4 o quilo. Então, na verdade, eu preciso olhar o que está na safra, eu preciso fazer uma pesquisa, mas eu preciso também ter a intenção, saber o que é correto, então eu vou seguir as orientações da nutricionista dentro da minha realidade. Mas o que às vezes a gente vê a pessoa fazer? Ela ganha X por mês. Aí você vai avaliar o que ela está comendo, com certeza ela está jogando
parte do dinheiro dela em caldo quinó, em sazon, em temperos prontos, né? Eu tô falando marcas aqui, mas pode ser qualquer tempero pronto, que tem realçador de sabor. Isso é caro. Às vezes a pessoa, ela pega o dinheiro dela e gasta em biscoito recheado. Às vezes a pessoa pega o dinheiro dela e quase 100% vai para arroz e macarrão e muito óleo e deixa de administrar esse dinheiro para legumes e verduras e frutas que estão na safra. Então, geralmente, o que fica mais barato é chuchu, é abobrinha, são os repolhos, é o jiló, né? Geralmente são os produtos de sacolão. Mas isso vai depender muito da época de produção deles. De frutas, geralmente são as laranjas, né? São mais baratas, a banana. Então, assim, você vai administrando a época que o alimento estiver mais em conta. Mas sempre lembrando que se eu tenho X de dinheiro, eu posso ir administrando esse dinheiro de acordo com as orientações que o nutricionista me passou. Tá certo? A segunda dica é agricultura familiar. Então, isso é muito interessante, porque muitas pessoas têm um pedacinho de terra, às vezes moram em casas, têm um quintal, e às vezes não aproveita isso a favor, né? Então, a gente vê muito na internet pequenas plantações de temperos, por exemplo, como salsinha, cebolinha, em pequenos vasos, em pneus, né, em coxinhos. Dá para fazer isso até em apartamento. Então, a agricultura familiar ela é interessante, tanto economicamente, como na questão da nutrição mesmo. Porque se você tem um pé de goiaba no quintal, se você tem um pé de acerola, se você tem um pé de manga, se tem abacate, se tem banana, às vezes eu tenho uma couve numa hortinha, se eu tenho uma alface, eu posso plantar cenoura. Então, na verdade, se você tem um pequeno espaço para plantar, aproveite isso a seu favor. Porque às vezes o quintal está lá só com graminha e você não está aproveitando isso. Então, isso é economicamente viável e muito bom para a sua nutrição, porque você não vai estar usando agrotóxicos nem substâncias químicas, tá certo? Então, a dica é agricultura familiar. Para um paciente que tem extrema dificuldade financeira, que relata que só pode comprar o básico, por exemplo, arroz, feijão, macarrão, óleo e sal, eu peço a esse paciente, principalmente quando tem um problema de glicose, ou quer reduzir o peso, ou tem um triglicerídeo muito alto, porque a base da alimentação é o carboidrato, eu peço assim, primeiro ele tentar administrar o dinheiro que ele tem, entender os grupos alimentares e tentar desviar parte desse dinheiro para outros grupos alimentares. Se mesmo assim ele queixa que não tem essa condição, porque o que sustenta é massa, o que sustenta é carboidrato, eu peço a ele pelo menos para diminuir o volume nesse prato. Por quê? Pelo menos se ele diminuir o volume no prato do que ele já come, ele vai conseguir, pelo menos em parte, atingir os objetivos propostos. Em 2014, o Ministério da Saúde lançou um guia alimentar para a população brasileira. Nesse guia, eles enfatizam passos de uma alimentação saudável. Com qual intuito? De diminuir a crescente obesidade no país. Né? A obesidade vem só crescendo, não só no país, como no mundo inteiro. E, como consequência, as doenças crônicas também vêm só aumentando, como diabetes, hipertensão, o colesterol alto, os triglicerídeos altos, né, que são as dislipidemias, e acaba aumentando também as doenças cardiovasculares. Então, esses passos que estão nesse guia é que eu vou trabalhar nesse vídeo. E eu vou deixar o link aqui embaixo desse manual, né, desse guia de alimentação para a população brasileira, para vocês poderem baixar se vocês tiverem interesse. O Guia Alimentar para a População Brasileira trabalha 10 passos para uma alimentação saudável. E nesse guia envolve 3 conceitos que é muito importante a gente saber para entender esses 10 passos, que são os conceitos de alimentos minimamente processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Então, o que eu gostei demais nesse guia foi ele estar enfatizando o quanto que é importante a população conscientizar de uma alimentação mais natural, da gente estar tentando comer mais comida de verdade,
de estar usando o máximo de alimentos minimamente processados na nossa alimentação. Então, isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente diminui os alimentos industrializados na nossa alimentação, na nossa dieta, a gente consegue o primeiro passo aí, que é qualidade da alimentação. O nosso corpo reconhece muito mais os nutrientes, né, quando a gente não tem tanta química, quando a gente não tem tanta interferência da indústria no alimento. Então, isso, a gente entender o que é o alimento minimamente processado, um alimento processado e um alimento ultraprocessado faz muita diferença na qualidade da nossa alimentação. Os alimentos minimamente processados são os alimentos naturais, carnes, vegetais, né, folhas, legumes e frutas. Então, é o que a dieta paleo, o estilo de vida paleo prega. Comida de verdade, comida mais natural, em outros termos, comer mais bicho e planta. Então, na verdade, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele, quando fala de alimentos minimamente processados, ele está falando de alimentos naturais. Os alimentos processados são os alimentos em que a indústria adiciona sal ou açúcar no alimento com o objetivo de maior sabor nesse alimento e maior conservação. Então, exemplos de alimentos processados são as salmouras, por exemplo, cenoura em conserva, cebola em conserva, pepino em conserva, são as compotas de frutas, são os pães, as carnes defumadas ou salgadas, tipo bacalhau salgado, né, os queijos. Então, esses alimentos, a gente pode estar ingerindo eles, mas com moderação, né? O ideal é que a base da nossa alimentação seja os minimamente processados. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais que quase que não têm o alimento na sua forma inteira. Então, são cheios de conservantes, cheios de aditivos. Um exemplo é a salsicha, os embutidos, os macarrões instantâneos, as massas para bolo prontas. Vamos pensar aqui nos chips, que são salgadinhos de pacote, nos temperos prontos, como quinoa, sazon. Então, esses alimentos a gente deveria estar utilizando em menor quantidade no nosso dia a dia. Deixar para de vez em quando mesmo. Então, tudo que a gente puder utilizar de forma natural, as preparações feitas em casa, a gente vai deixando de utilizar os alimentos ultraprocessados. Agora que vocês já conhecem, né, o conceito de alimentos minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados, vamos para os 10 passos da alimentação saudável. A referência é o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, de 2014. O primeiro passo de uma alimentação saudável é fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Ou seja, vamos comer mais comida de verdade. Utilizar o mínimo possível de sal, açúcar e óleo nas preparações culinárias. Então, a gente cozinhar com menos temperos, fazer o alimento da forma mais natural possível. O passo 3 do Guia Alimentar para a População Brasileira é limitar o consumo de alimentos processados no seu dia a dia. O passo 4 do guia é evitar, ou seja, comer de forma esporádica, não ter no nosso dia a dia, não fazer do nosso hábito diário o consumo de alimentos ultraprocessados. Já o passo 5 é comer com regularidade, ou seja, ter horário para sua alimentação. Comer em ambientes agradáveis, tranquilos, ter um horário para sua alimentação. O seu horário de alimentação deve ser prazeroso, deve ser com tranquilidade. E o guia também pede, né? Ele incentiva a você fazer a sua alimentação acompanhado.
Por quê? Às vezes a pessoa pergunta, por que fazer alimentação acompanhada? Porque já existem pesquisas que quando a gente está acompanhado, a gente come menos, a gente come com mais educação. Por quê? Porque tem o outro que está observando a nossa forma de alimentar. Então, sozinho, a tendência é a pessoa comer mais e comer tudo que ela quer, ou não ter ninguém para fazer aquele senso de vigília, né, de estar regulando o que eu estou comendo. Então, por isso que o guia, ele orienta a fazer a alimentação de uma forma acompanhada, de uma forma prazerosa, com tempo, com horário, né? A gente programar a alimentação, programar esse horário do alimento. O passo 6 do guia orienta as pessoas a procurarem locais com mais ofertas de alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Que lugares que seriam esses? Os sacolões, né? Supermercados que têm bastante parte de hortifruti, feiras livres, né? Feiras orgânicas, de alimentos orgânicos. Então, a gente tem que estar investindo mais nos alimentos in natura. O passo 7 é aprender e a desenvolver a sua habilidade culinária. Então, quando a gente desenvolve o lado criativo para preparações de receitas, a gente pega um alimento in natura, que basicamente tem um sabor simples, e transforma aquilo numa obra de arte, com um sabor quase que indescritível. Então, dependendo da criatividade, da habilidade que você tem na cozinha, você passa a comer mais alimentos naturais de formas muito diferentes. Então, você não sente que a alimentação fica uma mesmice, fica sem sabor. Então, todas as receitas, se vocês quiserem partilhar comigo, eu fico agradecida. Mas receitas de alimentos naturais. O passo 8 é planejar o seu tempo, né, ter um espaço de tempo para a sua alimentação de acordo com o que ela merece. Muitas vezes a gente atropela, come muito rápido, come qualquer coisa. Por quê? Porque às vezes não planeja bem o tempo. E a alimentação, ela merece um lugar especial no tempo do seu dia a dia. O nono passo seria você escolher locais, quando for almoçar fora de casa ou quando for comer fora de casa, locais que ofereçam as preparações feitas de forma fresquinha, feitas na hora, com qualidade e que ofertem muitos produtos in natura, né? Feitos com alimentos minimamente processados. E, por fim, o 10º passo seria você ser crítico em relação aos rótulos, em relação às informações nutricionais que esse rótulo nos passa sobre o alimento. Pense que quanto mais propaganda um alimento tem, talvez menos interessante ele seja para você, para a sua saúde. Pensa que aquele alimento que não tem rótulo, que não tem propaganda, ele é o mais natural. Ele é o alimento que a gente considera como mais verdadeiro, como mais nutritivo. E é o que se prega hoje na dieta paleo, ou naquelas teorias que a gente vê nas hashtags planta e bicho, comida de verdade, minimamente industrializados, processados, que é o que esse guia está tentando o tempo todo mostrar para a gente. Então, quanto mais natural, quanto menos rótulo, quanto menos propaganda, fiquem atentos que mais saudável vai ser esse alimento. No mais, espero que tenham gostado, né? Agradeço em especial a Gisele Lourenço pela dica, pelo pedido do tema. Estou aberta a sugestões. Outras pessoas também já pediram alguns outros temas que eu vou estar abordando nos próximos vídeos. Estou aberta a críticas, estou aberta a sugestões. Se quiserem me seguir no meu Instagram, ele é bem recente e está aqui o endereço, é @Amélia Drummond Nutricionista. E podem também se inscrever no meu canal do YouTube, que é www.youtube.com/Amélia
Maria Amélia de Alvarenga Drummond. Aí também pode só pesquisar lá na lupinha meu nome, que vai aparecer os meus vídeos. Então, tudo de bom e até o próximo vídeo.